O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, caro irmão diácono, hoje nós celebramos solenemente este quarto domingo, chamado Domingo do Bom Pastor, como dito no começo, porque a passagem, toda a liturgia de hoje é voltada para Jesus, o bom pastor. Então, nesse tempo pascal, nós vemos a imagem de Cristo. E Cristo, ele usou diversas imagens. Eu sou a videira. Então, ele diz 7 vezes, num sentido relativo. Então, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O Evangelho do Bom Pastor, que é João capítulo 10, Então, for decorar, Jesus Bom Pastor, João capítulo 10. É uma figura profunda, há quem diga que seja uma das figuras mais profundas de Jesus. Porque os simples entendiam o que Jesus estava dizendo, porque eles sabiam como é uma ovelha, como ela reconhece o pastor, e Jesus comparando e elevando isso num sentido muito mais profundo. Então a gente vê Jesus dizer: eu sou o bom pastor. O adjetivo bom, O bom pastor, a característica do bom pastor, a virtude do bom pastor. A gente vê Jesus mesmo dizendo: dá a vida por suas ovelhas. Os exegetas, ou seja, aqueles que estudam a letra da Bíblia, o original da Bíblia, ficam lá gastando tempo com o original, lá na letra, pela letra mesmo. E a interpretação mais sensata
dessa parte que é dito, né, dá a vida por suas ovelhas, não é uma vida em um determinado momento, né? Como alguém que pula na frente de uma bala. Então a pessoa foi lá, pulou na frente da bala, morreu, deu a vida para salvar a pessoa, mas foi num momento só. Mas o sentido grego dessa palavra de dar a vida é uma constante. Como assim? É como uma mãe com seu filhinho de colo. Exige um cuidado, a mãe tem que se doar a si mesma constantemente. Então ela tem que se doar ali, a criança chora, ele levanta. Então o pai e a mãe tem que se doar naquele momento lá, que a vontade fica dormindo, mas tem que doar o seu tempo, doar a si mesma para cuidar da criança, né? Aí a criança vai lá, mãe, eu quero água, então cuida da criança, vai lá, tenta ajudar na medida do possível, né? Então, para dizer que o bom pastor, a grande virtude desse bom pastor, dar a sua vida, ou seja, seu tempo, sua dedicação, dar a si mesmo por essas ovelhas, a essas ovelhas, né? Por suas ovelhas. E o interessante é que ovelha, no Novo Testamento, a gente vê Jesus também falar, né? Então chegará o dia lá que separará também no livro do Apocalipse, né? Separará os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita. Então tem sempre uma distinção entre o cabrito e a ovelha. Então aqueles que conhecem um pouquinho mais também saberão dizer com muito mais experiência do que eu. Mas a característica principal dos cabritos é que eles são dados à paixão, à passionalidade, são dados aos impulsos, enquanto as ovelhas é um sinônimo mais de uma obediência. Em um vídeo que ficou muito famoso, mostrava as ovelhas e um monte de gente chamando as ovelhas, né? E no meio desse monte de gente, lá no cantinho, com voz baixa, né? O pastor chamou. As ovelhas foram todas espalhadas, juntaram tudo e foram seguir a voz do pastor. Então, aquilo que Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Escutarão também a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Então, de um lado nós vemos a virtude do pastor que dá a sua vida por suas ovelhas, e de outro, a virtude das ovelhas, que é escutar a voz do pastor e corresponder a essa voz. Então, o bom pastor nos chama constantemente à conversão, à mudança de vida. Então, no fundo da turbilhão de vozes que a gente escuta o dia inteiro, as vozes da nossa carne, as vozes do mundo, esse turbilhão de vozes, no meio daquela multidão de vozes tem uma voz, que é a do bom pastor. E nós, como ovelhas, somos chamados a ouvir essa voz. Então, nosso Senhor nos chama no íntimo do nosso coração. Nós somos chamados a corresponder a esse amor. O mercenário, depois no Evangelho, né? Então, a virtude do bom pastor, a virtude das ovelhas. O mercenário é a segunda figura, terceira figura que aparece no Evangelho. Mercenário é aquele que preocupa-se com si mesmo, não preocupa com as ovelhas, está cuidando das ovelhas por conveniência, porque é conveniente, mas ele não dá a sua vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, o ofício do pastoreio de Cristo se dá em determinados graus e de diversas formas, começando do topo, né? O Papa Francisco, chamado a ser pastor da Igreja Universal, sabendo que universal significa católica, tá? Então, só para não confundirmos as coisas.
Então, da igreja católica, ou seja, universal, a igreja mundial, ser o pastor do mundo, não só do povo dentro da igreja, os que estão fora do redil também. Os bispos, então, chamado a ser pastor da sua diocese, é o nosso excelentíssimo bispo Dom Milton. Os padres, chamados a ser pastor nas suas paróquias. Todas aquelas pessoas, lideranças que assumem um ofício de zelar pelas almas ali confiadas, né? Sejam de grupos de oração, sejam de pastorais, e também um ofício não menos importante, de pastorear a família. Então, assim, meus irmãos, nessa escadinha, um só é o bom pastor, Jesus. Nós somos chamados a primeiro sermos ovelhas, depois, sendo ovelhas dóceis ao bom pastor, sermos instrumentos dessa forma do bom pastor. Então, quando a pessoa deixa ser instrumento de Cristo, é Ele que está apacentando. Quando o padre concede os sacramentos, a absolvição, ou qualquer outro sacramento, é o padre por seu poder que faz isso? Não, o poder não é do padre. O poder é do bom pastor. O padre só está fazendo uma mediação ali. Então, é como se fosse um fantoche, né? um lápis, né? Vamos dizer, igual a Maria Teresa de Calcutá. Como se fosse um lápis na mão do escritor. O lápis por si mesmo não faz nada, mas na mão de um escritor, de um poeta talentoso, que é isso, né? Vira uma coisa. Então, mesma coisa um teclado, por si mesmo não faz nada, mas da mão do Nelson aqui, vira uma beleza. Então, assim nós, na mão de Deus, nas mãos do bom pastor, nos tornamos instrumentos desse pastor tão misericordioso e tão habilidoso. Então, meus irmãos, sejamos primeiramente como ovelhas, que escutam a voz do pastor no turbilhão de vozes desse mundo, porque a voz do pastor é a única que nos chama a pastos verdadeiros. Quantas outras vozes nos chamam a ciladas, a precipícios, a armadilhas. O bom pastor nos chama aos verdadeiros pastos, ao verdadeiro redil, ao único redil capaz de proteger a Santa Igreja. Então, meus irmãos, possamos reconhecer a voz do bom pastor, Ele que nos apacenta e usa de nós, pobres ovelhas, também para apacentar as outras, mas é Ele quem apacenta. Então, sejamos dóceis de coração ao bom Jesus e peçamos a graça também à Santíssima Virgem Maria, nossa mãezinha do céu, que como mãe ela possa nos conduzir para essa intimidade com o bom pastor. Por fim, um dos versículo 14, Jesus diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Só um último comentário. Toda vez que aparece a palavra conhecer na Bíblia, é um sentido muito mais profundo do que a gente imagina. Um sentido hebraico, né? Ou seja, é intimidade. Conhecer significa essa intimidade. Conheço as minhas ovelhas, ou seja, Jesus conhece a intimidade do coração de cada um. E elas me conhecem. Nós somos chamados a conhecer a Cristo. No versículo, acho que nos versículos posteriores vai dizer, né? Conheço a cada uma pelo seu nome. Então, podemos dizer que quando a gente fala, né, Deus ama todo mundo. Não é assim. Deus ama cada um em particular. Isso é a verdade. Então nós somos amados de forma particular.
e somos chamados a conhecer o bom pastor, essa voz no fundo do nosso coração que nos convida à conversão. Supliquemos essa graça para fugir de todas as armadilhas e vozes do mundo e corresponder à voz do bom pastor, porque Ele é o bom pastor e dá a vida por suas ovelhas, e nós, as suas ovelhas, escutamos a voz do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.